Na aula de hoje vamos começar o nosso curso de eletrodinâmica. Muita atenção, preparem o material de vocês, preparem os cadernos de vocês e os fichários também e vamos fazer as nossas anotações dessa aula. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, no Manais, tranquilinho, transmimento de pensação, como é que estamos? Tudo bem? Beleza? Estão conseguindo estudar? A rotina está difícil? Mandem dúvidas para nós, venham conversar conosco, estamos aqui esperando vocês para trocar uma ideia e melhorar esse entendimento de vocês em relação à nossa matéria, tudo bem? Ora, a aula de hoje vai ser sobre eletrodinâmica. Então mudou a matéria? Posso esquecer eletrostática? Não pode. Eletrostática é uma matéria estrutural, estruturante, né? É ela que dá a base para a eletrodinâmica. Se você não, olha os nomes, né? Eletrostática, cargas paradas. Eletrodinâmica, cargas em movimento. Entendeu a diferença? Se você não entende o comportamento das cargas paradas, você não vai conseguir entender o comportamento das cargas em movimento. Até porque, para você ter cargas em movimento, algumas delas devem obrigatoriamente estar paradas para gerar o que a gente vai chamar de diferença de potencial, tá? A gente vai ver isso com mais calma, com mais tranquilidade, mas é isso que você precisa perceber. Temos aqui nessa aula fatores que vão conduzir todo o nosso curso de eletrodinâmica, mas que são pautados, que são baseados em conceitos que a gente viu na eletrostática. Você não pode esquecer disso. Tudo bem? Então, bora para a nossa aula, bora conversar um pouco sobre eletrodinâmica. Começamos então o nosso curso de eletrodinâmica, cargas em movimento, movimento das cargas. É disso que a gente vai falar agora. Muita atenção. Do que depende a movimentação de uma carga? Por que uma carga, um íon, um elétron, ele entra em movimento? Por quê? É isso que eu quero ver com vocês agora, tá? Depende de uma DDP. O que é DDP? Diferença de potencial elétrico. É isso que depende a movimentação de uma carga. Então, toda vez que eu tiver uma DDP, toda vez que eu tiver uma diferença de potencial elétrico, eu tenho movimento de cargas. Ficou claro isso? Vamos melhorar, vamos relembrar. Faz muito tempo que a gente não fala sobre isso. Vou voltar numa das primeiras fórmulas que a gente viu lá em eletrostática. Como é que a gente calculava o trabalho de uma força conservativa? Isso aqui é válido para qualquer força conservativa, tá? Então, pode ser tanto a força peso, pode ser a força elétrica ou pode ser a força elástica. Nós já vimos isso, né? Então, todas as três forças conservativas, o trabalho delas é calculado pela energia potencial inicial menos a energia potencial final. Isso é por definição, tá? Percebam então que isso aqui não é um delta, né? O delta é final menos inicial. Aqui temos a inicial menos a final, tudo bem? Uma condição de início menos uma condição de fim. É isso que a gente vai estudar. Vou retomar com vocês alguns outros pontos também para refrescar a memória de vocês em relação a isso aqui. Peguei aqui uma carga, essa carga está no espaço e ao redor dela, nas regiões próximas a ela, ela gera o campo elétrico devido àquela carga, tá? E aí, logo em seguida, eu coloco uma outra carguinha. Se eu coloquei uma outra carguinha a uma certa distância, eu consigo calcular a energia potencial dessa primeira situação, não consigo? Como é que calcula a energia potencial? Você lembra disso? Era KQ sobre D. Tá? Então, aparece aqui pra gente KQ sobre D. D1 é essa distância aqui inicial. E aí, lembre-se sempre que isso aqui, o que é para nós? É justamente o nosso potencial. Então, a energia potencial inicial, na situação 1, ela pode ser escrita como sendo Q vezes V1, que é o potencial no ponto 1. Tudo bem? Mas aí o que vai acontecer com essa carga? Eu vou trazer essa carga para cá e aqui ela está numa posição final. Vamos calcular agora quanto vale essa energia potencial elétrica final. Percebam que aqui existe uma distância, que eu estou chamando de D2. E aí, assim como essa expressão, a única coisa que muda aqui é a divisão por D2. Então, energia potencial no ponto 2, energia potencial final é igual a KQ sobre D2. Novamente, o que a gente pode destacar? Olha só, isso aqui é o que para nós? É o nosso potencial. Então, também podemos escrever que a energia potencial final é Q vezes o V2, que é o potencial 2 aqui. Tudo bem? Vamos melhorar, unir esses últimos slides que eu tratei com vocês e vamos juntar tudo isso para ver onde a gente pode chegar. Olha só que legal. Então, pega a energia potencial, joga lá para cima, pega a outra final, joga lá para cima também. Compara com o primeiro slide que eu mostrei para vocês, que o trabalho de uma força conservativa é energia potencial, nesse caso elétrica, inicial, menos energia potencial elétrica final. Vamos substituir? Então, ó, a inicial é Q vezes V1, vou colocar aqui no lugar. A final é Q vezes V2, vou colocar aqui também. E aí a gente tem isso, que o trabalho da força elétrica, especificamente, é QV1 menos QV1. Olha que legal, apareceu aqui Q, apareceu aqui Q também.
Posso colocar esse Q em evidência? Colocando esse Q em evidência, a gente fica assim, ó, o trabalho da força elétrica é igual a Q vezes V1 menos V2. O que é esse V1 menos V2? A gente vai chamar ele de U, tá? A partir de agora, toda vez que você me ver falando U, ou você vê alguma questão falando U, o que é esse U? Esse U é a nossa diferença de potencial. O U é a DDP, tá? Então, voltando no primeiro slide, do que depende o movimento de cargas? De U, de DDP, de diferença de potencial. Ficou claro isso para você? Mas vamos lá. Vamos entender um pouco melhor isso. Agora, como é que eu calculo, então, o trabalho? O trabalho da força elétrica vai ser a carga vezes o U. O que é o nosso U? É a diferença de potencial. Eu estou batendo muito nessa tecla para que você perceba a importância dessa DDP. Ela é fundamental, ela é estruturante no nosso curso, como eu falei para vocês, tá? Mas agora, onde eu encontro o U? O que é U? Onde eu encontro esse DDP, essa diferença de potencial? Onde eu encontro o U? Muito fácil, você encontra em todo lugar. Qualquer lugar na sua frente, perto de você, na sua mão, no seu bolso, você encontra a diferença de potencial. Quer ver só? Olha a tomadinha. A tomadinha, acho que todo mundo conhece, ela tem 1, 2, 3 orifícios. Eu vou falar primeiro dos orifícios extremos, do primeiro e do terceiro. E aí, por exemplo, o que representa esse primeiro orifício? Um potencial 1. Eu passo nesse fio um potencial. Eu coloco nesse fio uma energia potencial elétrica, que eu estou chamando de V1, de potencial 1. Tá? Também vou colocar naquele outro fio um outro potencial que eu vou chamar de V2. Tá? Então, ambos os fios que estão aqui e aqui, conectados nesses terminais aí, eles têm as suas eles possuem os seus potenciais, cada um o seu. Então, por exemplo, se eu falar que o potencial aqui no 1 é 110 volts e o potencial lá no 0 é 0, vamos calcular a DDP, a diferença de potencial, 110 menos 0, quanto dá? 110. Bom, temos a nossa tomada de 110 volts. Você pegou a ideia? Agora, vamos mais. Olha só, 110 volts com menos 110 volts. Vamos calcular a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial vai ser esse cara menos 110. Então, esse menos com menos vai dar mais 110, 220. Você tem agora a sua tomadinha de 220 volts. É assim que a gente faz nas nossas casas, tá? É assim que a gente carrega o nosso celular. Você está entendendo? Tudo bem para você? Belezinha? Olha só que legal, falta o segundo fio aqui. O segundo fio é o que a gente chama de fio terra. Para que serve esse fio terra? É um fio de aterramento. Por exemplo, se existe uma sobrecarga na rede elétrica, um raio caiu em cima de um fio, por exemplo. Toda a quantidade de carga, todo o potencial que o fio recebeu com o raio vai ser transmitido pela rede elétrica, que vai chegar até a sua casa. Os seus eletrodomésticos vão ser todos sobrecarregados. Para que essa energia, essa sobrecarga de energia não permaneça no eletrodoméstico, nos aparelhos da sua casa, tem que ter uma válvula de escape. Então, esse fio terra é justamente para isso. Então, todo o excesso que chega no aparelho, ele percebe que é excesso e ele joga fora, entendeu? Pelo fio terra. Por isso que é importante a gente ter fio terra. Mas, ainda fica a pergunta, né? Você realmente entendeu o que é o U? Mais ou menos. Se não, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vamos melhorar um pouco mais sobre isso. Olha só esse modelo que eu peguei para vocês para exemplificar um pouco melhor essa situação. Peguei aqui um recipiente em U, conectado aqui, existe uma torneira. Vou encher esse lado aqui de água. Esse lado aqui eu vou colocar só um pouquinho de água. Vou destacar o ponto A e ponto B com vocês e o que existe aqui entre eles, uma diferença de nível, né? Mas, além dessa diferença de nível, o que existe entre esses dois pontos aí? Há uma diferença de altura? Estou te perguntando. Há uma diferença de altura? Se existe uma diferença de altura aqui, é porque existe um ΔH. Agora, como estamos falando de forças conservativas, você lembra, lá no começo, quando eu comecei a contar para vocês a história de energia potencial, eu falei de energia potencial gravitacional, que lá no primeiro colegial a gente viu como trabalho da força-peso, que era o nosso MGH, entendeu? Então, energia potencial gravitacional é MGH. Do que depende? Do M, do G e do H. A massa de água não está mudando, a gravidade também não muda, o que está mudando aqui para nós é a altura. Então, o que eu posso dizer? Que no lado A existe uma energia potencial gravitacional maior que a energia potencial gravitacional no lado B. Por quê? Porque a altura é maior. Tudo bem? Ficou claro isso para você? Se você notou, tem mais água de um lado do que do outro. Se eu abrir essa torneira, o que acontece com a água que está desse lado? Ela vai passar. Então, abrindo a torneira, toda a água passa para o outro lado. Pegou a ideia? Tudo bem? Então, novamente, se há uma diferença de altura, é porque há uma diferença de potencial gravitacional. E toda vez que existe essa diferença de potencial gravitacional, portanto, existe um fluxo de água. Melhorou agora? Melhorou? Então, assim, o que você tem que perceber é que o fluxo de elétrons, o fluxo de carga, o movimento das cargas, depende também de uma diferença de potencial elétrico, assim como o movimento da água. É a mesma coisa. Para a água entrar em movimento, ela precisa de uma diferença de potencial.
Para os elétrons, para as cargas entrarem em movimento, elas precisam também de uma diferença de potencial. Ficou claro isso? Vamos exemplificar isso um pouco melhor. Olha só, peguei a mesma situação e aí em todo esse lado aqui, eu não vou mais analisar as alturas, eu quero analisar o que tem daquele lado ali. Todo esse lado A está repleto de cargas. Coloquei ali uma carga, agora eu vou colocar mais uma. Muitas cargas tem ali desse lado, né? Vamos analisar o lado B também. O lado B eu coloquei algumas cargas. Vamos contar para ver qual lado tem mais cargas? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 1, 2, 3, não precisa contar. Né? Não precisa contar, é visual, você olha para cá, olha só quantas cargas tem aqui, do lado de cá tem menos cargas. Então o que eu percebo agora? Diferente da situação anterior, que eu tinha uma diferença de altura, agora eu tenho uma diferença no número de cargas. Como é que a gente calcula a energia potencial? É o K vezes Q dividido pela distância. Só que agora, olha só quantas cargas eu tenho lá de cá. Quanta energia elas estão gerando, quanto potencial elas estão gerando concentradas nesse local. Entendeu? Então o que você pode falar? Que na região A, a energia potencial elétrica é maior que a energia potencial elétrica na região B. Ficou claro isso para você? Você entendeu? Então, novamente, olha a pergunta. Há diferença no número de cargas? Se sim, é porque existe uma diferença de potencial elétrico. Então, novamente, portanto, nós teremos um fluxo de cargas. Percebeu? Então, para eu colocar cargas em movimento, eu preciso de uma diferença de potencial. Para eu colocar água em movimento, eu preciso de uma diferença de potencial. É a mesma coisa, tá? Para você ter água escorrendo, fluindo, passando de um lugar para o outro, você precisa usar uma diferença de altura. Para você fazer cargas, elétrons, passarem de um lado para o outro, você precisa fazer uma diferença do número de elétrons, do número de cargas, entendeu? Isso é o funcionamento de qualquer bateria, de qualquer pilha, né? Como é que funciona uma bateria de celular? Ela tem uma carga muito mais concentrada de um lado. A partir do momento que você começa a usar o celular, essas cargas vão passando e você tem esse fluxo de cargas que a gente chamou aí. Você entendeu? Tudo bem? Bateria, celular, pilha, tal, controle, é tudo a mesma coisa. Tudo bem? Então, o que é importante você perceber aqui, além disso tudo, é que esse fluxo de carga, para nós, é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Tá? Então, a partir de agora, nós chamaremos esse fluxo de cargas de corrente elétrica. Então, percebam, a analogia é a mesma coisa. E aí, para simplificar um pouco, esse fluxo de carga, essa corrente elétrica, a gente vai usar a letra I para representar ela. Tudo bem? Então, se eu estiver falando letra I, eu estou falando de fluxo de cargas, eu estou falando de corrente elétrica. Tudo bem? Como é que a gente calcula esse I? Esse I, ele é um fluxo. Lembra? Lá no primeiro colegial, conversei com vocês sobre como calculamos qualquer tipo de fluxo. Como é que a gente calcula qualquer tipo de fluxo? É algo que passa dividido por um determinado tempo. É sempre assim. Então, fluxo é alguma coisa dividido pelo tempo. Tudo bem? No primeiro caso, do exemplo da água, eu estava falando para vocês do conceito de vazão. Como é que você calcula vazão? É uma variação de volume por uma variação de tempo. Como é que eu calculo uma corrente elétrica? Um fluxo de cargas é uma divisão pelo tempo de quem? Das cargas, da própria quantidade de carga. É isso que vocês precisam perceber, é isso que tem que ficar claro para vocês nessa aula de hoje. Tudo bem até aqui? Bom, e aí, unidades de medida, né? Como é que a gente calcula, então, a unidade de medida de carga? Em homenagem ao nosso amiguinho nosso que chamava Coulomb, então a gente vai abreviar isso para C. E o tempo, vocês já sabem, no sistema internacional é segundos. Então, sistema internacional Coulomb para carga, sistema internacional segundos para tempo. Tranquilo isso? Mais uma informação importante para nós é que esse cálculo do I, levando em consideração as unidades de medida, que é Coulomb por segundo, isso a gente vai chamar de ampere, tá? Então, mais uma vez, uma homenagem a um físico chamado Ampere, e aí você tem que entender o que representa esse valor Ampere, essa grandeza Ampere. Representa para nós quanto de carga por segundo você está dando para um determinado objeto, para um determinado aparelho eletrônico. Entendeu? Então, Ampere é carga por segundo. Quantidade de carga por segundo, por tempo. Então, quantas cargas, quanto está passando para esse cara? Né? Quanto de energia você está dando por segundo para esse cara? É uma analogia, né? Não é esse o conceito, mas é uma analogia. Tudo bem? Então, é carga por segundo. Tranquilo isso? Beleza? Então, além disso, o que você precisa saber? Você precisa lembrar que, para calcular essa variação de carga, tem uma outra formulazinha também que a gente vai usar, que é justamente essa aqui. É o número de cargas multiplicado aqui pelo E-. Eu coloquei esse E- aqui fazendo uma analogia a elétron, tá? Mas é muito importante que você não fique restrito a esse elétron, tá? Porque isso aqui é o valor da carga elementar. Essa carga elementar, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Se você tiver um íon positivo,
esse valor vai ser positivo. Se você tiver um íon negativo, esse valor também vai ser negativo. Tudo bem? Então, de acordo com a situação que você tem, você coloca positivo ou você coloca negativo para calcular a carga. Então, eu tenho um íon negativo, esse ΔQ vai ser negativo. Eu tenho um íon positivo, esse ΔQ vai ser positivo. Eu tenho elétrons passando, esse ΔQ vai ser negativo. Ficou claro isso para você? Muito importante você saber também qual é o valor dessa carga elementar, ou positiva ou negativa, e é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pegou isso? É um valor importante, você não precisa decorar, as questões têm que passar isso para você. Tudo bem? Ficou claro? Todo mundo pegou? Beleza, gente? Próxima aula, então, a gente faz algumas questões. Mandem dúvidas, perguntem a explicação, se vocês entenderam tudo. Mandem dúvidas, estamos aqui aguardando vocês. Beleza? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.